Eu achei que você ia orar por mim, você vai Senhor, arrumar... em nome de Jesus, dá o discernimento, a clareza e resuma bem resumido, Pai. É rápido, é muita história pra Eu contar, falo cara. pouco, ele fala bastantão, Senhor. Em nome de Jesus, eu falo, venha. Toma. Ele fala o resto. Cara, muitas pessoas perguntam pra gente, né, amor? Sim. Como começou a Casa do Leão no Brasil, enfim. A Casa do Leão, antes da gente dar essa introdução, nós precisamos entender o porquê Casa do Leão nasceu no Brasil. Nós estávamos vivendo a nossa vida como a gente queria. E o fato interessante foi que quando o apóstolo Rafael, nós nos conectamos novamente, nós estávamos já com uma igreja que a gente havia fundado, chamado Livres em Cristo, e a gente entendeu que era a cidade de Aras. Aras, no interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, 3.000, 4.000 habitantes mais ou menos. E a gente começou um trabalho com a igreja lá. Todo empolgado, falando, agora nós vamos romper. Só que a gente entendeu o propósito que Deus queria com a gente, só que a gente não entendeu como e onde. E foi onde que nós nos reconectamos com o apóstolo Rafael, que era uma amizade de muito tempo, de 2003. Ele tinha em torno de 15 anos, eu 17. Congregávamos numa igreja juntos. E depois cada um foi para um lado e nós reconectamos novamente em 2019. E ele começou já a cuidar da gente, falar, ensinar a gente alguns princípios. E a gente ficou apaixonado, né? A gente voltou a se falar e foi algo precioso. E aquilo estava queimando nosso coração de falar, cara, esse cara é diferente. Meu Deus, quando ele fala, parece que o nosso coração queima. E ele falando, lembro até hoje que ele falou assim, ô filho, que vocês vão fazer aí na virada do ano? Nós vamos reunir toda a pessoa aqui da igreja e nós vamos estar junto com os irmãos aqui celebrando a virada do ano. E eu falei, amor do céu, eles vão ficar na igreja aqui top, cara, vão fazer isso aqui também, né? E até então ele cuidava do nosso coração, né? Não era Casa do Leão ainda, a gente nem imaginava que ia nascer Casa do Leão no Brasil. E nisso chamou a atenção que ele falou assim, depois do ano novo a gente vai se isolar 7 dias na primícia, a gente vai ficar sem comer para ouvir o céu, para ver o que Deus quer para esse ano. Eu falei, pelo amor de Deus, amor, eles vão ficar sem comer 7 dias. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo é louco da cabeça. Mas aquilo acendeu uma chama dentro da gente, que a gente quer isso para nós. E cheguei na Ângela e falei assim, amor, vamos com as crianças para a igreja. Vamos também fazer a nossa primícia na parte da noite, porque no período da manhã e da tarde eu trabalhava na construção civil ainda. E quando aconteceu isso, nosso coração queimava para estar na igreja esse tempo todo, sem comer também. A gente não fez integral. E não vi a hora de conversar com ele depois do dia 7 de janeiro. Porque eu falei, cara, eu quero ouvir o céu, o que Deus falou, o que vai ser. E aquele coração de um filho incendiado. E ele me ligou, depois que saiu da primícia, falou assim, filho, eu estou indo para o Brasil e nós vamos conversar. Deus está apontando muitas coisas e eu quero te ver de novo. E o coração nosso foi incendiado para poder chegar esse dia, né? E quando ele veio para o Brasil, nós saímos de Aras, no interior de São Paulo, fomos para Marília, num café. E quando a gente estava sentando no café, assim, no café do feirante em Marília, num supermercado, ele veio assim andando, nos deu um beijo. Eu falei, meu Deus, não é mais o Rafão, cara. Esse cara mudou, esse cara está convicto. E foi gerando algo dentro de nós ali naquela conversa. E o Espírito Santo construindo algo violento, ele falando tudo o que aconteceu. O caso do Leão tinha 4 anos, né, na ocasião, e nós queimando por saber mais. Ele falou assim, filho, eu vou estar ministrando agora numa conferência na igreja do meu apóstolo, em Marília, e eu quero que você vá comigo. Era uma conferência das nações, alguma coisa assim. E quando fomos para lá, eu lembro que eu estava de short, boné, estava todo à vontade. E ele disse assim, aí ele ministrando no altar, ele desceu do altar, foi onde eu estava, e a gente embolou no chão, foi ver, nós estávamos enrolando no chão, beijando o rosto do outro,
E aquela ativação, e ali a gente foi ativado, e eu falei, meu Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver essa intensidade do Evangelho. Saímos dali e falou, filho, vamos almoçar amanhã de novo. Leva sua esposa. E nós fomos de novo, nós fomos no shopping, né? No shopping. Fomos no shopping, chegamos no shopping, aquela expectativa. E ele olhou para mim e falou, filho, eu vejo, como que é o nome da igreja de vocês? Ele falou, Livres em Cristo. Eu falei, filho, mas acho que esse nome, cara, não tem um propósito, não tem uma identidade, filho. Qual que é o propósito de vocês? Eu falei, não sei, cara. nós começamos algo porque nós sentimos de começar. Ele falou, ou você, filho, peça uma identidade para o Senhor na oração, ou você submete uma identidade que você vai caminhar. E eu louco, aí entra a grande questão. Eu louco para falar para ele, cara, nós queremos ser Casa do Leão, cara. E eu olhando para a Ângela, eu falei, cara, como que a gente fala? Porque, eu falei, cara, 4 anos de Casa do Leão em Portugal, na Europa. Eu falei, não é possível, eu acho que ele não vai querer, né? Não vai ter mais outras Casas do Leão. E no nosso entendimento, a gente achava que a igreja abria, não nascia. E a gente, naquela expectativa, eu não sei se que a Ângela falou assim, e Casa do Leão? A Ângela que soltou, a Ângela foi mais ousada do que eu, e ela solta, fala, Casa do Leão. Eu falei, mas como assim, filho? Ele falou, como assim Casa do Leão? Vocês nem orou? Ele falou assim, não, é isso que a gente quer para a nossa vida. Eu falei, como assim, filho? Nós vamos nos submeter à Casa do Leão, a que vocês carregam e nós queremos nascer. Aí nós começamos a chorar na mesa e ali nasce a Casa do Leão no Brasil. Foi algo violento, precioso, que o nosso espírito ficou muito agitado. Falei, como será agora? Casa do Leão Brasil. Aí, de repente, passou uns 20 minutos. Começa os meninos da mídia em Portugal, aí mandou o banner. Casa do Leão, Casa de Oração e Aras. Eu falei, aqui, filho, como nós somos violentos. Ele falou assim. Aí os pastores de Portugal já começaram a mandar mensagem para mim, seja bem-vindo, pastor Wesley. E eu falei, cara, esses caras são loucos da cabeça, cara. Pastor Ed, o pastor Murilo, o pastor Walter começou, seja bem-vindo, vão para cima. Eu falei, cara, esses caras nem me conhecem, nem conhecem minha família. Eu já se apaixonei por esses caras. E ali, cara, nasce a Casa do Leão no Brasil. Eu não sei, mas o apóstolo Rafael vai estar assistindo esse vídeo. Eu não sei o que Deus falou para ele quando ele chegou no Brasil nesse ano. Só que quando nós olhamos um no olho do outro, foi gerada uma paternidade, uma aliança. Que essa aliança é até a eternidade. Nós acreditamos nisso. Foi gerado foi gerado na nossa casa isso. A nossa casa se submeteu àquilo que o Senhor está construindo. E o que nos chamou a atenção foi que a nossa aliança não está baseada no CNPJ, não está baseada em Casa do Leão, nossa aliança está baseada no nosso coração. É uma aliança no coração, mais embaixo. E aí começa toda a movimentação. E fala, filho, eu vou lá em Aras. Ele estava aqui, foi, vamos para lá. Ele chegou lá. Para resumir, chegamos em Aras, mostramos o salão que a gente tinha. E eu olhei bem pro olho dele e falei assim, pai, amanhã eu vou entregar esse salão, nós vamos entregar esse salão, porque a Casa do Leão precisa nascer. Nós vamos fechar o salão e nós vamos para dentro da nossa casa começar a orar. Aí quando ele chegou em casa, ele falou assim, eu falei para ele, cara, como que vocês conseguem orar? Como vocês conseguem orar 2, 3 horas por dia? Eu preciso aprender. Então o apóstolo Rafael foi uma pessoa que me ensinou a orar. Depois de 10 anos ministrando a palavra, eu precisei parar. Ele falou, cara, me ensina a orar, eu preciso entrar nesse lugar de contemplação do Senhor. Ele me ensinou a orar e ali começou a Casa do Leão no Brasil. As pessoas que caminhavam com a gente, que eram em torno de 40 pessoas, começaram a sair. Cada um foi para um lado, só ficou o Murilo com a gente. O Murilo está aqui. O Murilo é um fruto de Aras. E de repente as coisas começaram a fechar em Aras. Eu falei para ele, pai, o cara da casa pediu a casa, nós não temos onde morar porque a cidade é pequena. E ele falou, filho, onde dá para você deixar suas coisas? Eu falei, vamos deixar em Marília.
Fomos para Marília e ele falou, filho, Deus está apontando, acho que Londrina, cara, você não quer ir lá e ver o que Deus tem para Londrina? Eu falei, não, cara, a gente tinha uma palavra para Itália, né? A gente tinha que ir para Itália. E de repente uma pessoa, ela liga para mim quando a gente chegou em Marília, falou, eu tive um sonho com você, eu via você chegando na cidade, começando uma igreja na cidade. E nós eu preciso falar com você. Aí liguei para o apóstolo Rafael, falei, cara, o cara sonhou comigo e falou que a gente estava começando uma igreja aqui em Marília, o que é isso? Eu falei, pai, eu vou me submeter a essa palavra, porque queimou nosso coração. E aí nós começamos em Marília com o pastor Uel. Chegamos em Marília. Em Marília foi algo muito surpreendente, porque o apóstolo Rafael já tinha comunicado ao pastor que ele seria pastor na Casa Leão em Marília. Aí Deus tinha dado essa palavra pra gente, e depois a gente entendeu que era pra gente ficar um tempo, criar uma robustez, para que o Senhor pudesse construir tudo que está construindo em nós. E aí nos submetemos a tudo que esse pastor carregava na época, e ficamos servindo a igreja de Marília durante 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses por aí. E vivemos muita coisa intensas em Marília, porque a igreja, a Casa do Leão em Marília, começou na sala da minha mãe. Não tinha onde começar, e minha mãe chegou assim, não, pode fazer em casa. Aí começamos com 4, 5 pessoas, né, amor? Aí foi se chegando mais pessoas, chegando, até que a gente alugou um salão. E no salão Deus foi construindo muita coisa em Casa do Leão Marília, e aí a gente via de uma forma tão acelerada o que Deus estava construindo no Brasil, através de Casa do Leão. Aquilo que Deus nos deu como identidade. Aí onde chega o grande divisor de águas. Quando o apóstolo Rafael chega em Marília, em novembro de 2019, ele falou assim, filho, eu quero você na primícias comigo em Portugal. Eu falei, é novembro, a primícia em janeiro, preciso ir dia 24, 25 de dezembro. E aí onde foi a chave no coração da minha esposa. Que ela falou, não, pode ir para o propósito. Eu fiquei 1 mês fora de casa. Eu não tinha dinheiro para comprar passagem, a gente conseguiu um cartão, passamos no cartão de crédito da passagem e fomos para Portugal. Quando chegamos em Portugal, meu Deus do céu, eu falei, a gente nos deparamos com algo extraordinário. Eu falei, cara, é isso que é o reino de Deus, é isso que o Senhor está estabelecendo nas nações. E ali eu pude conhecer mais o coração do apóstolo Rafael. Eu fiquei na casa dele, conheci o coração da esposa. O Pedro estava pequeno, o Vicente também, e ali a gente começou então a entrelaçar mais o nosso coração. Ali eu vi quem era o apóstolo Rafael na entrelinhas, né, nos bastidores, porque as pessoas nos conhecem nos púlpitos, né? Mas nos bastidores é só filhos, né, que nos conhecem. E ali foi onde eu entendi, eu pude perceber e olhar nos olhos de cada filho dele, dos meus irmãos lá em Portugal, o que eles estavam enxergando. E eu falei, é impressionante isso, onde o Senhor está nos colocando, aonde o Senhor está apontando para que possamos caminhar até que Ele volte. E eu via no olho das pessoas uma convicção gigantesca, olhava nos pastores em Portugal, que os amo tanto, aquela convicção, me recebendo com tanto carinho, sendo que nenhum deles me conheciam, e parecia que já me conhecesse já há muitos anos. E eu não pude levar minha esposa, não tive essa oportunidade de levar ela ainda. Mas quando nós sentamos na mesa com os pastores, com os filhos em Portugal, eu pude entender aquilo que o apóstolo Rafael, que é meu pai espiritual, viu, aquilo que Deus deu para ele. Então ali foi gerada uma robustez. Eu lembro que eu entrei em crise numa reunião e saí chorando dentro do carro com ele. Ele olhou para mim e falou, para de chorar, rapaz, para de chorar, menino. Me deu um tapa no peito bem forte e falou assim, olha, isso aqui me definiu, qual seria a minha movimentação no Brasil. E a nossa movimentação tem sido uma movimentação apostólica. E bateu no meu peito, você vai se mover apostolicamente no Brasil. E ali eu entendi, e foi transitado no altar um legado. Aí eu lembro que no culto que ele me chamou para ministrar, eu falei, cara, eu vou ministrar em Portugal.
falei, não acredito nisso. Sabe quando você vai no lugar, você se sente o menor do menor dos menores e eu falei, meu, o que é isso? Porque quando a gente subia no altar, normalmente a gente sentia o cara, né? E aí a gente entende a palavra que para você ser grande, você tem que servir. Vocês têm que se condicionar a servir. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais o Senhor vai te elevando, mais pessoas você vai servir. E eu entendi ali, eu falei, não coloca para pregar não. Eu falei, não, você tem uma palavra e você vai compartilhar aqui no altar. Ele foi e tirou esse sapato aqui, ó. Ele me deu, vesti esse sapato, transitando um legado, ali selando algo violento entre nós. E eu entendi, falei, agora hoje eu tive a convicção da identidade de Casa do Leão. Acabou esse dia, eu falei, filho, vamos subir na minha sala, subi os pastores, e ele falou assim, meu espírito está aguçado e nós vamos te enviar para Londrina. E eu falei, meu Deus, Londrina, aí eu entendi, quando eu cheguei, os pastores falaram assim, você já conhece Londrina? Eu lembro que o pastor Edson, que nasceu em Londrina, chegava em mim, balançava assim, ó, e falou assim, cara, as pessoas de Londrina precisam te ouvir, as pessoas de Londrina precisam te ouvir, os reis de Londrina precisam te ouvir. E eu falei, esses caras estão loucos da cabeça, cara, aqui Londrina, eu quero a Itália. E quando eles subiram no presbitério internacional, o apóstolo Rafael chegou e falou, cara, tá aguçando meu espírito para enviar o pastor Wesley lá para Londrina. E aí, filho, o que tá sentindo no coração? E nosso espírito ficou agitado, amém, é isso que Deus está apontando. E aí começa toda essa loucura em Londrina, né? A gente é enviado de Portugal para Londrina e ele falou assim, filho, até julho você vai estar em Londrina. Aí chegamos em Marília, conversei com a Ângela, amor, nós fomos enviados para Londrina. E ela, como assim nós somos enviados para Londrina? Foi até julho, vamos estar lá em Londrina. Não sabemos como vai ser. E até então a gente trabalhava, nunca a gente se lançou de forma integral naquilo que Deus estava fazendo. Sempre a gente tinha um pouco de receio, né? E aí entra o coração da Ângela nisso. O coração da Ângela foi fundamental para a gente viver o que estamos vivendo hoje em Casa do Leão no Brasil. Porque o coração dela me impulsionou por sendo da vontade de Deus. A disposição dela e dos meus filhos me impulsionaram para estar mais na presença do Senhor. E aí é onde começou a acontecer tantas coisas. Nossa, Senhor, não sei nem o que falar. Ajuda eu no começo, Kai, em nome de Jesus. Eu vejo o quão importante é a decisão da mulher, a postura dela mediante o esposo, né? Porque o marido, ele é a cabeça e a mulher, ela é a ajudadora, né? Como diz a palavra de Deus. Então, hoje eu vejo quão importante foi o Senhor ter movido o meu coração e levado o meu coração para um lugar nele de aceitar o propósito, porque eu sempre fugi muito do propósito de Deus. Então eu entendi o quão precioso era eu me submeter à vontade de Deus. Então quando Wesley voltou de Portugal, eu sabia que o meu lugar era o apoio, era o suporte, era sustentar a palavra do Senhor, ajudar ele, a levar ele a um lugar no Senhor que ele ficasse de pé firme e que a decisão dele fosse a primazia ao Senhor. Então, assim, eu levantei as minhas mãos e eu rendi tudo que eu tinha ao Senhor. Seja a casa, seja a vida, seja os sonhos, eu rendi tudo ao Senhor para eu poder viver o propósito que o meu marido tinha e me submeter à vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos. Então eu me encontrei num lugar no Senhor onde eu me dispus, onde eu aceitei de todo o meu coração. Então o meu papel foi só impulsionar ele, levar ele a um lugar no Senhor que ele precisava acessar e me passar a confiança para que eu pudesse com ele para onde ele fosse. Então quando ele chegou de Portugal e falou assim, nós seremos enviados para Londrina, a convicção que eu tinha, que fosse de que forma fosse,
e passasse o que passasse, independente do que acontecesse, nós estaríamos juntos para viver esse propósito, independente se nós íamos comer só arroz ou se não íamos comer nada, mas nós íamos viver com intensidade tudo que o Senhor tinha para nós. O meu desejo é que toda mulher entenda que não é todos que vai ser chamado para o integral, mas os que foram chamados se rendam depressa e se submetam à vocação e ao chamado do Senhor, porque mais vale todos os dias na sua presença do que ganhar o mundo e perder a sua alma. Pronto, chegamos em Londrina, né? A perna tremia. O apóstolo Rafael falou assim: até julho vocês vão estar lá. Em maio, a gente pegou o carro, o pastor Hélio estava com o carro, falou: vamos lá para Londrina tentar fechar uma casa. Chegamos em maio aqui, Abril e mudamos dia 9 de maio. Liguei para o apóstolo Rafael: tô aqui na casa, tá tudo certo, levante suas mãos em Portugal e libera uma palavra. Ele falou assim: filho, você é louco da cabeça, cara. O que você tá fazendo aí, cara? Eu falei: não, nós temos uma palavra e o Senhor remiu o tempo e nós estamos aqui convictos daquilo que a gente recebeu aí em Portugal. E foi uma loucura, porque quando a gente chegou aqui, eu olhei para a cara da Ângela e falei: cara, meio de tanta igreja, mais de não sei quantas mil igrejas na cidade, o que nós vamos fazer aqui, cara? Abrimos uma igreja aqui. Aí o Espírito Santo falou assim: vai acontecer algo que estava entulhados os poços e a função de vocês é desentulhar os poços com a casa de oração. E a gente começou a entender algumas coisas e alugamos a casa já pensando numa base missionária. Aí entra a base missionária, né? Alugamos uma casa que tinha uma edícula e eu falei assim: amor, vamos colocar as plaquinhas que eu vi lá em Portugal, no quarto dos missionários, tem lá quarto 1, quarto 2. Aí eu imagino, o povo vai achar que a gente é louco, nem missionário a gente tem. E vamos colocar já que é base missionária, porque nós estamos preparando o ambiente para que isso aconteça. A gente mandou confeccionar as plaquinhas, e aí tinha um rapaz, o Caio, eu não sei se vocês conhecem o Caio, mas o Caio chegou e falou assim: onde vocês estão, pastor? Posso se queimar com vocês antes de ir para Portugal? Eu falei: vem aqui, cara. Mal sabia ele a armadilha que ele estava. A gente foi e comprou uma cama, né? Falamos: vamos comprar uma cama nova, vamos ali no Seu Paulo, que é nosso vizinho, e vamos pegar um guarda-roupinha para deixar tudo certo pro missionário que vai chegar. A expectativa do primeiro missionário da Casa do Leão no Brasil, né? Porque Iaras não tinha, Marília também nunca tivemos missionários ainda, depois foi. E eu falei: é agora. Quando o Caio chega com o pai dele e a gente direcionou ele ao quarto dele, ele falou: que é isso aqui, cara? E foi ali o primeiro missionário que chegou no Brasil e o Senhor começou a construir algo violento, começou a ter uma velocidade que nós já nos movíamos como se já estivéssemos vivendo tudo que estamos vivendo hoje. E uma coisa que nos marcou muito nessa época foi que o apóstolo falou: filho, você não precisa fazer nada, é só você pegar sua família e orar. E uma coisa que é muito interessante, que nós precisamos ser como se fosse grãos de sementes mortas para que possamos gerar frutos. Então nós chegamos mortos para nós mesmos na cidade. E fomos enterrados pelo próprio Deus e os frutos estão acontecendo. Começou a chegar filhos, começou a acrescentar filhos, daqui a pouco chega o pastor Wellington de Marília: Deus falou para mim ir para aí também. Eu falei: você é louco, Hélio, tu não tem onde morar não, cara, eu vou aí e tal. Daqui a pouco já estava morando no fundo da base missionária, na base missionária, que era o fundo de casa. E começou a chegar, veio o Daniel lá de Galinhas: ô pai, posso ficar com você? A Joy dos Estados Unidos falou: pai, recebe meu filho aí. Eu falei: que é seu filho, menino? Ele é lá do Rio Grande do Norte. E começou a chegar pessoas e de repente, 22 pessoas morando dentro da casa, cara, que loucura! E aí a gente olha para Iaras, tudo foi gerado lá, tudo nasceu lá, a robustez foi criada lá, e a gente entendeu que a submissão, a lealdade, a honra,
A submissão ao propósito nos faz viver algo violento no Senhor. E daqui a pouco começou a vir pessoas, uma pessoa, 2 pessoas orando, 3 orando, e hoje nós já estamos em torno de 24 horas na cidade em 1 ano de igreja. Isso é um absurdo. É só Deus para fazer uma coisa dessa. Começou a chegar filhos da cidade. O pastor Ed, que é nascido na cidade, veio para o Brasil e começou a receber alguns amigos em casa. Esses amigos foram ativados e são filhos nossos hoje, que o Senhor tocou de forma preciosa, estão servindo a casa aqui, e o Senhor tem feito grandes coisas. E o que me espanta é que nós não precisamos fazer nada, filha. Nada. Aí daqui a pouco começa a chegar uns filhos loucos lá de Dourados. Mais de 25 pessoas vindo de Dourados para cá nessa transição, as pessoas mudando de cidade para vir para cá, a gente vivendo tudo isso, e isso é o Espírito Santo que está construindo tudo isso. E a gente, numa casa, nos transitamos, o Senhor apontou um caminho e a estrutura não me empolga. O que me empolga é o desenvolvimento das pessoas, quem as pessoas têm se tornado em Jesus, porque a primeira pessoa, quando as pessoas vêm conhecer a base missionária, a Casa do Leão Londrina, a primeira coisa que eu mostro para elas são meus filhos. Olha aqui, esses aqui são os nossos filhos. Aí entra aquele filme que eu gosto muito, que eu tenho que falar dele aqui, o Armagedon. Quando chama o ator principal, que é o Harry, para ele perfurar o asteroide que está para cair na Terra. E chamaram ele porque ele se destacava no meio dos outros. E quando chama ele, fala assim, ó, chamaram porque te indicaram. E aí tinha toda a equipe para ir para a Lua com ele, treinados por grandes astronautas. E ele fala assim, eu não vou subir com essa equipe, que essa equipe sabe se mover na Lua, mas não sabe perfurar. Eu cheguei até aqui, vocês me conheceram porque eu trabalho com os melhores. Que eu trabalho com as pessoas que ninguém dá nada e agora sim pode salvar um planeta. Eu vou salvar o planeta se a minha equipe for comigo. Então nós não conseguimos nada sozinho. Hoje nós somos vários filhos. Quem olha pensa que nós somos mais de 500 pessoas. Mas nós somos poucas pessoas apaixonadas por Jesus, que estamos dando a nossa vida pela causa de Cristo. E o que mais empolga a continuar o evangelho que nos foi proposto é saber que o outro vai ser tocado e vai ser renovado, restaurado por Jesus Cristo. Então a estrutura não importa, nós estamos agora, nesse exato momento, comemorando agora essa inauguração desse templo que ficou lindo, belo, que as pessoas estavam aqui dia e noite trabalhando, a cada suor derramado aqui, cara. A cada suor, a cada vida, a cada oferta que foi liberada para que isso aconteça. Não me empolga tanto como as pessoas que estão sendo tocadas, enviadas, e o Brasil está começando a ser sacudido pela presença de Deus. E pessoas simples, que ninguém dava nada na sociedade, o Senhor está reposicionando para o lugar de governo. Chegamos na cidade, os pastores amigos nos acolheram, meus irmãos, estenderam a destra da mesa pastoral na cidade, e hoje nós somos quase em 10 pastores na cidade, cada um cooperando com o outro. Eu amo eles demais, porque eles são a legalidade da cidade. Tem pastores que já estavam na cidade há 35 anos, 18 anos, e estendeu a destra pra gente, e eu fiquei, como esses caras fazem isso com a gente? Estendeu a destra, os caras entendendo a nossa identidade, que nós poderíamos somar na cidade. Isso é fantástico. E o Senhor tem construído algo violento no Brasil. A Casa do Leão no Brasil tomará uma proporção gigantesca nas regiões celestiais. Nós acreditamos que o que está acontecendo nas nações tem a ver com a volta de Cristo. E a volta de Cristo arremete o que em Apocalipse 8, que é as orações dos santos enchendo a taça, o incensário. Que daqui a pouco esse anjo vai derramar essa taça, que são as orações dos santos, e as trombetas vão começar a tocar. Meu Deus! E pessoas serão salvas, resgatadas, serão transladadas, e nós vamos ver
com nossos olhos, eu creio, esse grande mover do Senhor. Então, se me perguntam, vamos viver um avivamento, eu creio, posso ser ousado em falar que nós já estamos vivendo um avivamento em restauração de vidas, em mobilização na cidade. O bairro está sendo transformado, a cidade está sendo incendiada na oração novamente, e o Senhor tem construído muitas coisas dentro de cada um. Eu não vou citar nome aqui, poderia citar o nome de cada filho que está envolvido, que veio, que está submetendo ao propósito, mas posso esquecer algum nome aqui, mas eu entendo que cada um de vocês que está ouvindo esse vídeo será tocado pelo Espírito Santo para cumprir o propósito que lhe foi proposto pelo próprio Espírito Santo. E nós acreditamos que a velocidade que as pessoas sempre falam, vocês são velozes, somos velozes porque estamos ouvindo o céu. Estamos vivendo 10 em 1 porque estamos ouvindo o céu e não queremos fazer o que queremos fazer, mas queremos fazer aquilo que o Pai está dizendo já. E sabe o que mais me empolga, filho? É saber que Jesus Cristo está soprando o tempo todo, está reposicionando o tempo todo pessoas. E que nós precisamos agora, daqui para frente, é saber levantar no momento certo, parar no momento certo para poder prosseguir naquilo que o Senhor está fazendo. É isso. Pois, é aquilo que eu vou falar. Então fala. Então conta. Assim, hoje estamos aqui em Londrina. Tá. E Londrina será incendiada por Jesus. Hoje estamos aqui em Londrina e Londrina vai ser incendiada por Jesus. As crianças serão tocadas, cara. As crianças serão tocadas. E sabe que nos assusta às vezes? É que nós estamos vivendo 10 anos em 1. Aqui, quem teve a oportunidade de viver perto da gente sabe que um dia aqui equivale a 10 dias. E é todo muito intenso. Aí de repente, do nada, não foi do nada, né, gente? Vem a Liz, olha que presente de Deus para nós nesse ciclo que está iniciando. A Liz veio, um milagre do Senhor na nossa vida. O meu presente. Junto com a Jennifer, 12 anos, 6 anos e 20 dias, 25 dias. Então tudo isso filhos é responsabilidade. E o Senhor tem acrescentado filhos aqui demais. Amo todos os filhos que o Senhor tem conduzido até a casa do Leão, porque o Senhor ele tem uma forma de expressar o seu amor a cada filho. E isso é nítido, e nós como pais, nós só preparamos o ambiente para que os filhos voem. E nós cremos que a partir desse momento agora, o Senhor inicia um novo ciclo em Casa do Leão no Brasil. Muitas coisas vão acontecer, os filhos estão sendo afiados para ser enviados. E eu creio que nos próximos 2, 3 anos, nós vamos viver como Casa do Leão, como igreja local, como identidade que o Senhor nos deu, uma grande massa de envio. E eu creio que isso está para acontecer e nosso espírito está agitado e aguçado. E se você foi pego por dentro pelo Espírito Santo, começa a ser desenvolvido por Ele, entra dentro do seu quarto, ore, porque é assim que começou tudo isso que vocês estão vendo aqui. Foi isso que começou a Casa do Leão no Brasil, oração, dentro do nosso quarto. 1, 2 pessoas orando, agora nós somos muitas pessoas, que parece que somos milhares de pessoas. Não importa quanto o volume que isso está dando, não importa é as pessoas, uma por uma, que estão sendo transformadas para poder tocar a cidade, tocar um país naquilo que o Senhor vocacionou ela para ser. Então, a tudo que está acontecendo, a meu pai espiritual que está aqui assistindo a gente agora, eu amo a sua vida, cara. Amo demais você, amo seu coração, amo sua disposição. Obrigado por me ensinar minha casa. Obrigado por nos corrigir, obrigado por nos dar destino, obrigado por falar com a gente na entrelinhas. E nós agradecemos a tudo isso, a essa mesa estendida de Casa do Leão no Brasil, e ter a responsabilidade
de poder conduzir Casa do Leão no Brasil com a excelência que o Senhor sempre carregou. Porque em Portugal eu vi o seu coração, eu entendi a causa que o Senhor entendeu e eu quero honrar isso com unhas e dentes, entregando a minha casa essa causa de Cristo. Amo seu coração. É uma honra ter você conosco nesse novo tempo na nossa vida. Amo seu coração, amo sua esposa, amo seus filhos. E que o Espírito Santo nos conceda anos juntos de vida para podermos cumprir o propósito juntos. Deus abençoe e vamos para cima.